Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Já quero deixar um abraço aqui lá pro meu amigo, o Hunter. Deixar um abraço para ele, ele mandou uma mensagem lá no Instagram. Ele veio elogiando, disse que acompanha o canal. Muito obrigado pela força, galera. Ontem eu coloquei uma brincadeira lá no Instagram, satirizando o botafoguense lá que falou que sabotaram a chuva, tá ligado? Lembra daquele vídeo hilário? E eu coloquei lá no Instagram. A grande maioria das pessoas que estavam lá entenderam a brincadeira, mas teve gente, cara, que achou que eu tava falando sério. Vocês acreditam nisso? Não. Na moral, eu começo até com o bonezinho e falando do mesmo jeito, né? Alô, torcida palmeirense, a maior do Brasil, sabe assim, do mesmo jeito? Falando que o Corinthians pegou uns drones e colocou uma substância pra chover. Até mostra isso daqui. Do alto dos drones em volta do Allianz. Porque o Palmeiras é um time de velocidade. O Corinthians deu uma sacaneada, né, no Palmeiras. Deu uma sacaneada, porque olha só, o perfil oficial da Neoquímica Arena, no momento que o estádio do Palmeiras encharcou, e aspecto, né, visualmente falando, é bem feio aquela cortiça, né? Porque naquele gramado do Palmeiras, eu não sei se vocês viram, mas ele tava feio pra carvalho. Cara, o gramado ele é um tapete, tá? Você olha ali, parece que ele tá feio. Não, parece não, ele tá feio. Mas quando você anda nele, ele é um tapete. É porque aquilo dali, ele tem uma cortiça, material amarronzado. Porque antes eles tinham um termoplástico, esse termoplástico tava derretendo. E isso tava causando buracos no campo. E podendo ter risco até de lesão de jogador. Então eles substituíram por essa cortiça, porque com a variação de temperatura que você tem na cidade de São Paulo, essa cortiça, ela não derrete, ela não tem esse perigo no calor do derretimento, né, de acontecer um choque térmico. Só que essa cortiça, ela tem um problema. Ela fica com um aspecto amarronzado, feio. É feio. Cara, se você pisar ali, andar ali e tal, eu já tive a oportunidade de ir até lá, andar no campo e tudo mais, você vai ver que é um tapete, só que de longe é feio. É feio. O perfil da Neoquímica Arena quis fazer uma graça. Colocaram lá, ó. Eles colocaram assim, ó, a foto, né, do gramado da Neoquímica Arena e falou assim: Paulistão, por aqui tá tudo bem, bora pro jogo? Fazendo uma ironia. Então, só não tá tudo bem, Neoquímica Arena, porque o estádio de vocês... o estádio de vocês tem um probleminha. Um probleminha muito pequenininho que é quase de R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão que saiu, infelizmente, do bolso sofrido do trabalhador brasileiro que trabalha a vida inteira para chegar governo querendo fazer bonito e fazer graça e destinar recursos de um banco estatal para subir um estádio que não pagaram até hoje. Aí, você que tá precisando de uma casa, você que tá querendo algum empréstimo para fazer um investimento, você que está precisando de financiar algum valor, você vai lá na dona Caixa Econômica Federal e você vê os juros lá em cima. E aí você se pergunta, nossa, mas por que esses juros está tão alto? Porque tem gente que é inadimplente, sabia? A inadimplência, ela aumenta aspectos financeiros na economia do nosso país, como por exemplo... os juros. Ou você acha que o banco vai perder? Não, o banco ele não vai perder. O banco ele vai enfiar juros no seu empréstimo, no seu financiamento. E aí você vai falar assim, nossa, mas o meu score é bom e mesmo assim ficou alto esses juros, né? Eu tô pagando quase 2 carros, eu tô pagando quase 2 casas. É porque tem gente que tá devendo muito dinheiro. Tem gente que tá devendo bilhões, utilizando recursos de um banco estatal que era para servir a população. Então, o gramado pode estar lindo, sequinho. Mas a trozoba tá na conta do brasileiro. Até hoje, a gente tá pagando essa porcaria com os juros lá da Caixa Econômica Federal. E infelizmente, né, muitos de nós somos amarrados a isso. Porque às vezes você não quer a Caixa Econômica Federal como banco, só que você às vezes é obrigado para poder pegar FGTS, Carvalho A4. Vai ter pessoas que não vão ter coragem de dizer isso para você. Mas eu falo. E sabe o que é mais engraçado, galera? É que, tipo assim, eu vi vários torcedores palmeirenses revoltados com esse empate. Enquanto os corintianos estavam mais uma vez levantando a taça Empatei com o Palmeiras 2025. Parabéns, parabéns, vocês ganharam mais uma taça.
Enquanto nos últimos 4 anos o Palmeiras teve 10 títulos, só o Abel tem mais títulos do que boa parte da história de vocês, a gente vai empilhando taças de verdade. Agora vocês, sei lá, vão empilhando empates, vão empilhando defesas de pênaltis heróicas. Enfim, cada um se contenta com aquilo que tem. Vocês saíram comemorando, a gente saiu puto. Só que eu prefiro sair puto do que sair comemorando um empate com o meu rival que eu não venço dentro da casa dele desde 2020, eu acho que é. Dentro do Allianz. Ah, cada um tem aquilo que merece, né? O que pelo menos acha que merece. Nós achamos que merecemos muito mais do que isso. Um empatezinho contra um time pequenininho assim de vocês, que dava pra vencer tranquilo, tá? Põe na conta do Abel. Agradeça. Ontem vocês têm que agradecer ao Abel Ferreira. Abel Ferreira que não pressiona a diretoria. Abel Ferreira que não pressiona presidente, Abel Ferreira que passa pano pra todo mundo e fala na coletiva, inclusive falou ontem, que pra ele não importa, pode ser gol de zagueiro, de meio campo, de lateral, não precisa ser necessariamente um 9. A gente não precisa de 9, só que alguns segundos depois, e eu vou mostrar aqui pra vocês pra provar que é verdade, eu não preciso mentir não, alguns segundos depois ele reclamou que o time foi efetivo, mas não fez gol. Ah, por que será, Abel? Tudo bem, Abel? Boa noite. Só antes uma observação, eu não estive em Campinas, né, e você disse que eu teria o acusado, né, de ter falta de fome. Eu só quero dizer que eu estou aqui para perguntar, e foi uma indagação, tá? Foi uma e eu estou aqui para responder. Perfeito. Você pode perguntar o que quiser e eu respondo o que eu quiser, certo? Perfeito, mas uma pergunta assim como eu vou fazer agora, a pergunta que é curiosidade, porque, né, o Palmeiras, talvez o jogo hoje, e você se incomoda com a gente perguntando sobre o 9, mas talvez seja um jogo que faltou hoje, né, bola cruzada de um lado para o outro, e aí até, né, o Benedetti termina o jogo como um homem de área ali. E na sua opinião, escancarou um pouco mais essa questão toda e como que você tem lidado, né, com essa situação, ainda mais num jogo tão grande como esse, que está claro que faltava essa peça para o time hoje? Mas é a tua opinião que faltava essa peça, é isso? Hoje acho que sim. Pronto. Olha, eu acho que só faltou o penalti do Estevão ter entrado, não faltou mais nada. Abel. Eu quero é jogadores que façam golos, né? Se é centroavante, se é zagueiro, não quero é jogadores que façam golos, né? E infelizmente hoje um derby, como te disse, merecíamos por tudo o que fizemos ganhar, mas o futebol não é nem sempre traduz o resultado daquilo que foi o desempenho das equipas e nem sempre ganha a equipa que produz mais durante o jogo. Pessoal, vocês já jogaram xadrez? Já jogaram xadrez? Vamos lá, um jogo de xadrez, a gente tem a pecinha aqui, ó, que é o rei. Esse daqui, ele é o rei do xadrez, tá? O rei. Qual que é o objetivo do jogo do xadrez? O objetivo do jogo do xadrez é basicamente você impedir com que o rei do seu oponente faça qualquer tipo de movimentação. Ou seja, é você dar o checkmate nele. O momento do checkmate é o grande ápice do jogo de xadrez. É onde você posiciona suas peças de forma estratégica que permite com que o rei do seu oponente ele não execute mais nenhum tipo de movimento. E aí, meu amigo, acabou, ele tá lascado. Você vence. Você tem outras peças, como por exemplo, o cavalo. Você tem a torre. A torre ela é uma peça extremamente e estrategicamente muito importante dentro do xadrez. Porque ela faz vários tipos de movimentação. Horizontal, vertical. Algumas peças elas são limitadas. Por exemplo, o cavalo ele faz movimentações perpendiculares, ele faz movimentações em L. Agora, a torre ela tem uma movimentação mais livre, então ela é importantíssima para a estratégia, para a construção da sua estratégia para chegar no rei. Agora, vamos lá, tem como o cavalo andar igual a torre? Não. Eles possuem movimentações distintas. Logo, você precisa de estratégias distintas para poder utilizar essas peças. Se você perde uma torre no começo do jogo, cara, você vai de mal a pior, porque você perdeu uma das principais peças. E aí você tem os peões, que geralmente é a galera que vai na frente, a galera que não tem muita força, é os caras que são eliminados do jogo de forma mais rápida. O que o Abel basicamente quer fazer no Palmeiras quando ele pega um zagueiro da base e coloca como um 9 lá dentro da área adaptado? Ah, Neto, mas o Abel não fez isso pro cara ir pra área. Ele admitiu na coletiva que ele fez isso. Cara, ele basicamente, ele quer que um peão faça a função de uma torre. Não tem como. Quando fala-se que o futebol ele é estratégia, é disso que a gente tá falando.
É um jogo de estratégia, onde você tem que saber utilizar as suas melhores táticas, as suas melhores peças, saber acomodá-las, dispô-las e entender que cada um tem a sua característica. Não vai ser um zagueiro da base que vai ser o nosso número 9. Pode ser que a bola bate e rebate de uma forma fantasma, né? Resvale no cara e entra pra dentro do gol, ou o cara dá uma cabeceada e entra pra dentro do gol, mas isso são acasos. O Abel, ele acostumou a viver de acasos. Acasos com o cruzamento do Rony lá do outro lado, com o Breno Lopes cabeceando e sendo campeão da Libertadores. Só que, para esses acasos acontecerem, você precisa de elementos. Você precisa de um conjunto de elementos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui. Antes de mais nada, só um recado rápido. Pessoal, tem os nossos amigos aqui da A2C Promotora. Você tá passando por alguma situação que você tá precisando de um reforço ali financeiro e tudo mais? A gente acabou de comentar da situação ali de estádio, né? Que o povo brasileiro só se ferra e isso é uma realidade, infelizmente. Pra gente ter que trabalhar pra sustentar impostos que não são efetivamente utilizados, você às vezes precisa de um reforço pra você realizar um sonho seu. Ou pra você simplesmente pagar algumas contas e deixar suas contas em dia. Então você pode acessar o pessoal aqui, ó, da A2C Promotora, pode chamar eles, que eles têm a antecipação do fundo de garantia. Tô colocando um link fixado aí embaixo, chama lá, fala assim, ó, vim pelo canal do Pena Porco. Não importa, mano, se é sábado, se é domingo, se é depois do expediente bancário, eles atendem a qualquer momento. Chama o pessoal lá da A2C Promotora, você vai ser direcionado, fala que veio aqui pelo canal, eles vão te dar um atendimento exclusivo. E aí, meu amigo, vê as possibilidades com eles lá de você antecipar o seu fundo de garantia, que é gratuito, você não paga nada, ou também outros produtos e serviços financeiros que eles têm lá, tá bom? A2C Promotora, galera, tamo junto. Então, meus amigos, eu falei pra vocês que o acaso, ele depende de vários fatores. Ele depende de sorte, ele depende de treinamento, ele depende de coragem. A sorte, às vezes, é o erro do adversário. Às vezes esse é o elemento de sorte. A sorte, às vezes, é uma jogada que... um passe que o cara queria fazer tal coisa, ele fez outra. Mas mesmo assim deu certo. No final foi até melhor. Sorte é isso. São coisas que podem acontecer que, nossa, você nem estava esperando. Ele depende também de competência. Porque quanto mais preparado você está, mais possibilidades você ganha de que alguns desses elementos, né, venham a se confluir e as coisas deem certo para você. E o outro fator é a coragem. Basicamente são esses três elementos. A coragem às vezes é você ousar. E eu quero mostrar para vocês aqui agora e o porquê que eu falo isso. Eu falo isso muito em função das escolhas e tomadas de decisão do Abel no Palmeiras. O Abel falou ontem na coletiva, mais uma vez, né, que não precisava de 9, mas reclamou que faltou gol. Em 18 finalizações, o Palmeiras fez um gol. Em 4 finalizações, o Corinthians fez um gol. E essa estatística, ela se replicou o ano de 2024 inteiro. Eu vou colocar um trecho da coletiva do Felipe Luiz, quando ele assumiu o Flamengo. E por que que eu falo, pessoal, do Felipe Luiz? Por que que eu bato na tecla? Tem gente lá mandando aí nos comentários, você podia ser torcedor do Flamengo. Não sou flamenguista, mano. Não sou flamenguista, mas eu sei reconhecer um bom adversário. Eu sei reconhecer uma boa equipe, eu sei reconhecer um cara que tem uma competência para ser um dos melhores técnicos da geração atual. E o Felipe Luiz, ele é esse cara, ele pode ser esse cara tranquilamente. E é por eu saber reconhecer e ele disputar os mesmos torneios que nós, é que eu bato nessa tecla. O Felipe Luiz, olha o que ele falou na coletiva dele, que ele não tinha ainda... Ele estava assumindo o Flamengo. Assumindo na semifinal, no primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians. Olha só o que ele falou. Bora lá. A forma de... que o clube tem que jogar e é evidente o que a torcida quer. Não vale só com ganhar aqui no Flamengo, a gente já sabe disso. Eu já sei disso. E... Então, assim... A estrutura, ela tá aí, né? Mas fazer o time jogar da forma que a torcida quer não é fácil. Não é fácil. Acontecem muitas coisas durante o ano que podem desvirtuar e tirar do caminho desse jogo tão ofensivo. Mas, assim, desde que eu também
vivi, o 2019, se compara muito com o passado. Por isso que eu falo que é muito importante a gente saber que vamos escrever uma nova história. O futebol vem se reinventando constantemente. Se pode ganhar de muitas formas. O Flamengo quer ganhar de uma concreta, que é sempre pressionando e atacando o adversário. Sempre. Né? Então isso aí é uma coisa inegociável e muitas vezes vamos correr riscos exagerados para jogar do jeito que a torcida do Flamengo quer. E eu vou correr esse risco. Eu não tenho medo de correr esse risco porque eu quero que o time pressione, eu quero que o time ande para frente. E muitas vezes sabendo que isso pode acontecer alguma coisa de errado, mas aí que está. O treinador também tem que tomar as decisões e ter coragem para isso, e eu me sinto preparado para fazer isso. Você viu que desde sempre o Felipe Luiz estava muito delineado como ele queria que a equipe jogasse. Ele queria jogar da forma que o torcedor gosta. Também. Mas ele já falou em outras coletivas que nem sempre ele vai ficar refém da opinião do torcedor. Que ele sabe, ele estuda a equipe. Principalmente, ele queria o Flamengo linha alta, um time com pressão, um time de ataque. E isso, pessoal, é coragem. E aí ele fala que ele está disposto a assumir riscos, né? A correr risco. E ontem, no final do jogo, em vez do Abel colocar zagueiro, por que ele não colocou um jogador ofensivo? Por que ele não jogou a linha lá em cima do Palmeiras? O time já estava bem alto. Ele ficou com medo de sofrer um contra-ataque. Um contra-ataque com jogador do Corinthians ilhado. Os caras com um jogador a menos, ainda era justamente o jogador que fica na frente. O Abel, quando começou, ele tinha a ousadia, ele tinha a coragem. Ele tinha o atributo da coragem. É por isso que ele conseguiu muitos títulos. Porque muitas vezes ele foi contra a maré. Quando você coloca Daverson num empate de 1-1 contra o Flamengo na final da Libertadores, é você ir contra a maré. Porque na hora que ele colocou Daverson, eu tava no bar, a galera, nossa, o Daverson, velho, nossa, não dá. Dali a pouco o cara vai lá e faz gol. Mas isso porque o Abel assumiu o risco. Poderia ter tomado um gol. Aí muita gente ia falar assim, mas também colocou o Daverson, né? Se tivesse perdido. Vocês entendem? Que a linha, ela é muito tênue. Então, ele era um cara ousado. Ele era um cara que arriscava. Só que agora parece que ele ficou muito conservador na estratégia da cabeça dele. E ele quer seguir aquilo. Hoje, essa coragem que o Felipe Luiz fala, de assumir riscos e tudo mais, ele já falou em várias coletivas isso, que ele está disposto a assumir riscos. É dessa coragem que o Abel precisava ontem. Essa coragem que o Abel teve em finais de Copa do Brasil, em finais de Campeonato Paulista, em final de Libertadores, onde ele subiu a linha, onde ele colocou um jogador que você falava assim, será que vai? Agora ele prefere defender a diretoria, dizer que não precisa disso ou daquilo, mas reclama que não faz gol. Vai entender essa contradição. Isso é uma contradição. E um dos maiores pontos positivos que eu acho no aspecto do futebol do Felipe Luiz é que o Felipe Luiz ele tem um repertório de jogadas. O que eu sinto que o Palmeiras sente falta disso. Ontem o Palmeiras entrou num esquema de 3-4-3. O quarteto mágico, né? Eu até achei bom esse esquema no primeiro tempo, mas no segundo tempo o time perdeu a referência. Por quê? Porque o time não sabia quem que era o cavalo, quem que era a torre, quem que era a dama, quem que era o rei. Perderam-se a referência das peças e da estrutura do jogo. Então, quando a gente tem um centroavante posicionado ali, a gente tem uma estrutura. O time sabe por quem está correndo. O Flamengo, quando venceu a Supercopa do Botafogo, sabia que estava correndo pelo Bruno Henrique. Eu acho que até o Felipe Luiz falou uma coisa assim, não falou na coletiva, que o time correu pelo Bruno Henrique? Você sabe, né? Aonde direcionar. Agora, o Estevão, que é um jogador de centro, ser desperdiçado na ponta, e um zagueiro entrar para tentar fazer um gol como se fosse um camisa 9, e é isso que ele tá teimando, né? Que ele colocou na coletiva aí. Ele fala que não importa se é de lateral, se é disso, ok, não importa. Qualquer um pode fazer esses gols. Só que às vezes não vai ser a peça certa pra gente realmente chegar no nosso checkmate.
Às vezes, na sua estratégia, com peças mais fracas, você consegue chegar no seu checkmate, mas vai ter jogos que você não vai conseguir. Você vai precisar de peças mais fortes para isso. Tá bom? Tamo junto. Até mais.